Existe uma mulher, Kathryn Kuhlman, que descobriu algo que mudou tudo. Algo que as instituições religiosas não querem que você saiba. 3 passagens bíblicas específicas que elas deliberadamente ignoram nas pregações. E quando você souber o porquê, vai entender como o sistema todo foi construído para te manter dependente. Eu sei que você já sentiu isso. Aquela sensação estranha quando o líder religioso fala sobre dinheiro. Como se houvesse algo não dito pairando no ar. Como se as palavras dele carregassem um peso que não deveria estar ali. Kathryn sentiu isso também. Por 15 anos, ela frequentou a mesma igreja. Contribuía fielmente. Participava de todos os grupos de estudos religiosos. Mas havia uma pergunta que a consumia por dentro. Uma pergunta que ela nunca ousou fazer em voz alta. Por que Jesus falou tanto sobre dinheiro? Mas os sermões sempre terminam me fazendo sentir culpada por desejar prosperidade. Você já fez essa pergunta para si mesmo? Claro que sim. E eu sei porque você nunca encontrou uma resposta satisfatória. Porque a resposta está nas 3 passagens bíblicas que eles escolheram esconder de você. Mas antes de revelar essas passagens, você precisa entender como Kathryn descobriu a verdade. E por que essa descoberta quase a fez abandonar a fé completamente. Era uma terça-feira comum, quando tudo começou a desmoronar. Kathryn estava passando por dificuldades financeiras sérias. Seu marido havia perdido o emprego 3 meses antes. As dívidas aumentavam. E ela, como sempre fazia quando a vida apertava, correu para a Bíblia em busca de respostas. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Em vez de procurar os versículos de sempre sobre fé e paciência, ela decidiu fazer uma pesquisa sistemática. Queria encontrar tudo o que Jesus disse sobre dinheiro, riqueza e prosperidade. Toda palavra. O que ela descobriu a chocou. Jesus falou sobre dinheiro em mais de 80% de suas parábolas. 80%. Pense nisso por um momento. O Filho de Deus dedicou a maior parte de seus ensinamentos terrestres a princípios financeiros e econômicos. Mas aqui está o que mais a perturbou. Quando comparou essas descobertas com o que ouvia no púlpito domingo após domingo, percebeu uma discrepância gritante. Versículos inteiros sendo omitidos, contextos sendo distorcidos e 3 passagens bíblicas específicas que nunca, jamais eram mencionadas. Você quer saber quais são essas 3 passagens bíblicas? Claro que quer. Mas primeiro precisa entender por que elas são tão perigosas para o sistema eclesiástico tradicional. Kathryn começou a anotar tudo. Cada sermão, cada estudo, cada conversa sobre dinheiro na igreja. E o padrão que emergiu a assombrou. Era como se houvesse uma estratégia, um dogma tácito, instruindo líderes religiosos sobre quais versículos usar e quais evitar completamente. Então, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Decidiu confrontar seu pastor. Imagine a cena. Uma mulher de 42 anos, com uma agenda na mão, entrando no gabinete do pastor. As paredes forradas de certificados religiosos. A mesa de madeira nobre. E do outro lado, um homem que há 10 anos ela respeitava como autoridade espiritual. Kathryn abriu a agenda e fez a pergunta mais simples do mundo. Pastor, por que nunca pregamos sobre Deuteronômio 8, 18? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você conhece Deuteronômio 8, 18? Provavelmente não. E isso não é coincidência. É a primeira das 3 passagens bíblicas omitidas. E quando você souber o que ela diz, vai entender por que causa tanto desconforto nas lideranças religiosas. Aqui seria inserido um trecho da Bíblia em questão, mostrando a parte que falta. Leia novamente, mais devagar. É Deus quem te dá força para adquirir riquezas. Não para sobreviver, não para ter o suficiente, para adquirir riquezas. O pastor de Kathryn começou a gaguejar. Disse que esse versículo precisava ser interpretado no contexto histórico, que não se aplicava à era atual.
que poderia ser mal compreendido pelos fiéis. Catherine então abriu uma segunda página da agenda. Pastor, e sobre 2 Coríntios 9, 8? Novamente o desconforto foi palpável. Aqui seria inserido um trecho da Bíblia em questão, mostrando a parte que falta. Prosperar. Essa palavra existe na sua Bíblia. Verifique você mesmo. Deus quer que você prospere, não que você apenas sobreviva. Que prospere. Mas o momento mais tenso ainda estava por vir. Catherine virou para a terceira página. Pastor, por que nunca falamos sobre 3 João 2? E foi nesse exato momento que ela percebeu que havia descoberto algo que não deveria ter descoberto. Aqui seria inserido um trecho da Bíblia em questão, mostrando a parte que falta. 3 versículos. 3 passagens bíblicas que aparecem claramente na Bíblia, que você tem em casa. 3 princípios que transformariam completamente sua relação com o dinheiro e prosperidade. E 3 verdades que são sistematicamente ignoradas pelos púlpitos ao redor do mundo. O pastor de Catherine fez algo que ela jamais esperaria. Pediu para que ela não compartilhasse essas descobertas com outros membros da igreja. Disse que poderia causar divisão, que as pessoas não estavam prontas para essa profundidade teológica. Mas Catherine havia cruzado uma linha invisível. Não conseguia mais fingir que não sabia o que sabia. Você está sentindo isso agora também, não está? Essa inquietação crescente. Como se alguém tivesse acendido uma luz em um quarto que você sempre soube que existia, mas nunca teve coragem de entrar. Durante as semanas seguintes, Catherine começou a observar tudo com olhos diferentes. Os apelos constantes por ofertas. As mensagens sublimares sobre contentamento com pouco. A forma como prosperidade era sempre pintada como espiritualmente perigosa. E então, ela conectou os pontos. Se os membros descobrissem que Deus realmente deseja que eles prosperem, que Ele mesmo dá força para adquirir riquezas, que quer que prosperem em todas as coisas, algo fundamental mudaria. A dependência psicológica que mantém as pessoas submissas ao sistema desapareceria. Pessoas prósperas fazem perguntas diferentes. Pessoas prósperas têm opções diferentes. Pessoas prósperas não aceitam manipulação espiritual. Catherine percebeu que havia descoberto o protocolo. Não apenas 3 versículos isolados, mas um sistema completo de empoderamento financeiro, baseado em princípios bíblicos, que foram deliberadamente obscurecidos. Mas o que ela fez com essa descoberta mudou não apenas sua vida financeira, mas a de centenas de outras pessoas. Ela criou o que hoje chamamos de Protocolo de Dinheiro Proibido de Catherine. Um método sistemático para aplicar essas 3 passagens bíblicas na vida prática. E os resultados foram tão dramáticos que causaram uma pequena revolução silenciosa. Você quer saber como ela fez isso? Como Catherine Kuhlman transformou 3 passagens bíblicas em um protocolo prático que funciona no mundo real? Primeiro, ela entendeu que cada uma dessas passagens representa um pilar fundamental. Deuteronômio 8:18 estabelece a autorização divina. 2 Coríntios 9:8 define o padrão de abundância. 3 João 2 confirma o desejo específico de Deus. Mas a genialidade do protocolo não está apenas na identificação dessas passagens. Está na metodologia que Catherine desenvolveu para aplicá-las. Ela descobriu que existe uma sequência específica, uma ordem de ativação. E quando você segue essa sequência, exatamente como ela mapeou, algo extraordinário acontece em sua psique financeira. Catherine começou com a passagem de Deuteronômio, todos os dias, durante 21 dias consecutivos. Ela a lia em voz alta pela manhã, mas não como uma repetição mecânica. Ela a lia como uma declaração de direito espiritual. É Deus quem me dá força para adquirir riquezas. No 7º dia, algo mudou. Ela começou a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Uma vaga de consultoria freelancer que uma amiga mencionou casualmente. Um curso online que poderia aumentar suas habilidades. Pequenas possibilidades que, antes, sua mente programada para a escassez simplesmente ignorava.
No 14º dia, ela tomou a primeira ação concreta. Aplicou para a vaga de consultoria e conseguiu. No 21º dia, já estava planejando expandir seus serviços. Mas aqui está o que realmente a surpreendeu. Não foram apenas as circunstâncias externas que mudaram. Foi sua percepção interna sobre dinheiro que se transformou completamente. Pela primeira vez na vida, ela podia pensar em prosperidade sem sentir culpa espiritual. Podia desejar abundância sem questionar sua fé. Podia trabalhar para enriquecer sem achar que estava sendo mundana. Porque agora ela sabia, com absoluta certeza bíblica, que essa era exatamente a vontade de Deus para sua vida. Então, ela passou para a segunda passagem, 2 Coríntios 9:8, e aplicou a mesma metodologia. 21 dias de declaração consciente, 21 dias de reprogramação mental, baseada na palavra literal de Deus. Deus é poderoso para fazer abundar em mim toda a graça, para que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabunde em toda boa obra. E aqui está onde o protocolo fica realmente poderoso. Catherine percebeu que esse versículo não é apenas sobre dinheiro. É sobre um estado de ser. É sobre viver de um lugar de abundância genuína em todas as áreas da vida. Durante os 21 dias do segundo versículo, ela começou a experimentar algo que nunca havia sentido antes. Uma sensação de suficiência profunda, como se uma parte dela que sempre teve fome finalmente estivesse sendo alimentada. Suas decisões mudaram. Seus relacionamentos mudaram. Sua forma de trabalhar mudou. Porque quando você verdadeiramente acredita que Deus quer que você superabunde, você para de agir como se estivesse competindo por migalhas. E então veio a terceira passagem, 3 João 2, a passagem que sela todo o protocolo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Nos primeiros dias desse terceiro ciclo, Catherine teve uma experiência que ela descreve como um encontro direto com o coração de Deus. Percebeu que a prosperidade não é apenas permitida por Deus, é desejada por Ele. É parte do plano original. E foi nesse momento que ela entendeu por que essas escrituras são tão temidas pelas instituições religiosas tradicionais. Por que, quando você realmente acredita que Deus deseja sua prosperidade, você para de aceitar a pobreza como virtude espiritual? Para de glorificar a luta desnecessária. Para de se submeter a sistemas que se beneficiam da sua dependência. Catherine não apenas transformou sua vida financeira. Ela quebrou correntes mentais que nem sabia que existiam. 6 meses depois de descobrir o protocolo, sua renda havia triplicado. 12 meses depois, ela estava financeiramente independente. Mas o mais importante é que ela havia encontrado paz com a prosperidade. E então, ela começou a compartilhar discretamente o protocolo com outras pessoas. Sarah foi a primeira, uma mãe solteira que trabalhava 2 empregos e ainda lutava para pagar as contas. Catherine ensinou o protocolo. Em 90 dias, Sarah havia conseguido uma promoção significativa e uma oportunidade de renda extra que cobria todas as suas necessidades. Marcos foi o segundo. Um empresário cristão que se sentia culpado toda vez que seu negócio prosperava. Achava que estava sendo ganancioso. O protocolo o libertou dessa culpa falsa. Seu negócio não apenas cresceu, mas ele conseguiu empregar mais pessoas e contribuir mais significativamente para causas sociais. Helena foi a terceira, uma mulher na casa dos 50 que sempre acreditou que pobreza era sinônimo de espiritualidade. O protocolo revelou a ela que essa crença era uma distorção completa do caráter de Deus. Ela começou a investir, a planejar sua aposentadoria, a sonhar com um futuro financeiramente estável, uma por uma. As pessoas que aplicaram o protocolo começaram a experimentar transformações similares. Não apenas mudanças financeiras externas, mas libertação de culpas e limitações mentais
que haviam sido impostas por interpretações religiosas equivocadas. E foi então que Catherine percebeu que havia descoberto algo maior do que imaginava inicialmente. Ela não havia apenas encontrado 3 passagens bíblicas escondidas. Havia descoberto uma metodologia para quebrar programação religiosa limitante e acessar o plano original de Deus para a prosperidade humana. Mas existe algo mais. Algo que ela descobriu apenas depois de meses, aplicando o protocolo. Um padrão oculto que conecta essas 3 escrituras de uma forma que nem ela havia percebido no início. E é esse padrão que transforma simples versículos em um sistema completo de transformação financeira e espiritual. O padrão é tão elegante que Catherine inicialmente pensou que fosse coincidência. Mas quando começou a mapear as conexões, percebeu que estava diante de algo deliberadamente construído. Como se Deus tivesse escondido um código secreto dentro da própria Bíblia. Deuteronômio 8:18 fala sobre força para adquirir. 2 Coríntios 9:8 fala sobre abundância para distribuir. Terceira, João 2 fala sobre prosperidade para viver. Adquirir, distribuir, viver. Você percebeu? É um ciclo completo. Um sistema fechado de prosperidade sustentável. Deus não quer apenas que você tenha dinheiro. Ele quer que você entenda o fluxo correto do dinheiro. E aqui está o segredo que as instituições religiosas mais temem que você descubra. Quando você domina esse ciclo, você para de precisar delas para intermediar sua relação com a prosperidade. Kathryn Kuhlman testou essa teoria. Nos meses seguintes à descoberta, ela começou a viver conscientemente esse ciclo. Adquiria com propósito, distribuía com sabedoria, vivia com uma abundância genuína. E os resultados a surpreenderam completamente. Não era apenas sobre dinheiro. O padrão se aplicava a tudo. Relacionamentos, saúde, conhecimento, influência. Como se tivesse descoberto uma lei universal que opera em todas as dimensões da existência. Mas existe um 4º elemento que ela descobriu apenas depois de 1 ano aplicando o protocolo. Um elemento que amplia exponencialmente o poder das 3 passagens bíblicas omitidas. A crença. Não a crença genérica que te ensinaram na instituição religiosa. A crença específica, fundamentada, inabalável de que você tem direito espiritual à prosperidade. Que não é apenas permitido, mas ordenado por Deus que você prospere. E foi essa descoberta que a levou a criar o que ela chama de protocolo de ativação completa. Pare por um momento, respire fundo, porque o que vou te revelar agora vai confrontar décadas de programação religiosa que você nem percebe que carrega. O protocolo de ativação completa funciona em 4 fases distintas. Cada fase dura exatamente 21 dias. E cada fase ataca um aspecto específico da programação mental que mantém você afastado da prosperidade. Fase 1. Autorização divina. Você trabalha exclusivamente com Deuteronômio 8:18, mas não apenas lendo. Catherine descobriu que existe uma forma específica de internalizar essa passagem bíblica que quebra resistências psicológicas profundas. Todos os dias, durante 21 dias, você se posiciona diante de um espelho, olha nos próprios olhos e declara com convicção absoluta: é Deus quem me dá força para adquirir riquezas. Parece simples? Experimente fazer isso por 3 dias consecutivos e me conta se ainda acha simples. Porque o que acontece é uma guerra interna. Todas as vozes que te disseram que dinheiro é perigoso, que prosperidade é mundana, que você deveria se contentar com pouco, todas essas vozes vão se levantar em protesto. E é exatamente isso que precisa acontecer. Por que você não pode construir prosperidade sobre uma fundação de culpa espiritual? Luísa descobriu isso da pior forma possível. Ela havia começado a aplicar o protocolo sem resolver primeiro a questão da autorização divina. Conseguiu algumas melhorias financeiras, mas sempre se sabotava quando as coisas começavam a ir muito bem. Seu subconsciente estava programado para rejeitar a prosperidade.
Ela literalmente não conseguia sustentar a abundância, porque, no fundo, não acreditava que merecia. Catherine a ajudou a recomeçar. 21 dias inteiros focados apenas na primeira passagem bíblica. 21 dias desconstruindo anos de programação religiosa limitante. No 10º dia, Louisa teve um sonho. Estava em uma igreja e o líder religioso a acusava de ser gananciosa. No sonho, ela respondia com firmeza: Deus me deu força para adquirir riquezas. É meu direito espiritual. Ela acordou sabendo que algo fundamental havia mudado dentro dela. No 21º dia, Louisa não apenas acreditava que tinha direito à prosperidade, ela sabia disso com cada fibra do seu ser. E foi só então que ela pôde passar para a fase 2. Fase 2, padrão de abundância. 2 Coríntios 9:8. Mas aqui Catherine fez uma descoberta que muda tudo. Ela percebeu que esse versículo não é apenas uma promessa. É uma descrição de como a abundância realmente funciona. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Toda a graça. Não apenas financeira. Toda forma de favor, oportunidade, conexão, ideia, recursos. Durante os 21 dias da fase 2, você treina sua mente para reconhecer e receber abundância em todas as suas formas. Porque a maioria das pessoas está tão focada em dinheiro que perde 90% das oportunidades que Deus coloca no caminho delas. Catherine ensinou Louisa a fazer um exercício específico. Todos os dias, ela deveria identificar pelo menos 3 formas de abundância que havia recebido nas últimas 24 horas. Poderia ser uma carona oferecida por um amigo, um desconto inesperado em uma compra, uma informação valiosa que alguém compartilhou casualmente. O objetivo era treinar a mente para ver abundância onde antes via normalidade. No 5º dia, Louisa começou a perceber padrões, oportunidades que sempre estiveram ali, mas que ela nunca havia notado. Pessoas que estavam dispostas a ajudar, mas que ela nunca havia pedido ajuda. Recursos disponíveis que ela simplesmente ignorava. No 15º dia, ela estava vendo abundância por toda parte. E mais importante, estava aprendendo a receber sem culpa e a aproveitar sem hesitação. No 21º dia, a abundância havia se tornado sua frequência mental padrão. Então, veio a fase 3. E essa é onde o protocolo fica realmente transformador. Fase 3. Desejo divino específico. 3ª. João 2. Mas Catherine descobriu que existe uma camada mais profunda nesse versículo, que a maioria das pessoas nunca explora. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. A palavra-chave é amado, não servo, não súdito. Amado. Isso muda completamente a dinâmica. Não é Deus tolerando sua prosperidade. É Deus desejando ativamente seu bem-estar, porque você é amado. Durante os 21 dias da fase 3, você trabalha na transformação mais radical de todas. A mudança de identidade. De alguém que mendiga bênçãos para alguém que recebe provisão por amor. Louisa descreveu essa fase como um despertar emocional. Pela primeira vez na vida, ela conseguiu conectar prosperidade com amor divino, em vez de com merecimento baseado em performance. E foi nessa fase que os milagres começaram a acontecer. No 8º dia, ela recebeu uma oferta de trabalho que pagava 50% mais do que estava ganhando. No 12º dia, encontrou uma casa para alugar, que custava menos e oferecia muito mais espaço. No 17º dia, uma dívida antiga foi cancelada devido a um erro administrativo. Mas o mais importante é que ela não estava mais surpresa com essas bênçãos. Elas pareciam naturais, como se o universo finalmente estivesse operando da forma que sempre deveria ter operado. E então chegou a fase 4. A fase que Catherine chama de integração e multiplicação. Fase 4 é onde você aprende a viver as 3 passagens bíblicas simultaneamente como um estilo de vida. Não como exercícios separados, mas como uma forma integrada de existir. Você adquire com a confiança de Deuteronômio.
distribui com a abundância de Coríntios e vive com o amor de João. Mas existe um aspecto da fase 4 que pouquíssimas pessoas descobrem sozinhas. E é isso que transforma o protocolo de uma técnica pessoal em um poder geracional: a multiplicação. Quando você realmente domina o ciclo de adquirir, distribuir e viver, algo automático acontece. Você começa a ensinar. Não porque alguém te pediu, não porque você está tentando construir um negócio, mas porque a verdadeira abundância, naturalmente, se multiplica através de outras pessoas. Maria, 6 meses depois de concluir o protocolo, já estava ensinando 3 amigas. Não de forma estruturada, simplesmente compartilhando o que havia aprendido quando via alguém lutando com questões financeiras e espirituais. E aqui está onde a descoberta de Kathryn Kuhlman se torna verdadeiramente revolucionária. Ela percebeu que as instituições religiosas não escondem essas 3 passagens bíblicas omitidas apenas para manter o controle. Elas as escondem porque sabem que, quando pessoas suficientes descobrem esses princípios, todo o sistema de dependência religiosa rui. Pessoas prósperas não precisam de intermediários para se aproximar de Deus. Pessoas prósperas tomam suas próprias decisões. Pessoas prósperas questionam autoridades que não servem aos seus melhores interesses. E pessoas prósperas ensinam outras pessoas a prosperar. Essa é a verdadeira ameaça. Não apenas indivíduos transformados, mas comunidades inteiras, despertando para seu direito divino à abundância. Kathryn Kuhlman começou a documentar padrões. Depois de 2 anos compartilhando o protocolo, ela havia visto transformações em mais de 200 pessoas. E os resultados eram consistentes demais para serem coincidência. 93% das pessoas que completaram as 4 fases experimentaram melhorias financeiras significativas em 6 meses. 87% relataram mudanças fundamentais em sua autoestima e relacionamento com Deus. 79% começaram a ensinar princípios de prosperidade para outras pessoas. Mas os números que mais a impressionaram foram outros. 64% pararam de frequentar instituições religiosas que pregavam a limitação financeira como virtude espiritual. E 58% começaram a questionar outras áreas onde haviam aceito limitações desnecessárias. O protocolo não estava apenas transformando vidas financeiras. Estava criando uma geração de cristãos libertos de programações religiosas limitantes. E foi então que Kathryn Kuhlman percebeu que havia descoberto algo que vai muito além de 3 versículos sobre dinheiro. Ela havia descoberto um método para recuperar o poder pessoal que foi sistematicamente removido através de interpretações espirituais distorcidas. Porque aqui está a verdade, que ninguém quer que você saiba. A pobreza não é uma virtude espiritual. Nunca foi. É uma ferramenta de controle. E quando você quebra essa programação, usando as próprias palavras de Deus, você se torna imune à manipulação religiosa em todas as suas formas. Hoje, Kathryn Kuhlman vive uma vida que ela nunca imaginou possível. Financeiramente independente, espiritualmente livre, emocionalmente saudável e completamente alinhada com o que ela agora sabe ser o verdadeiro coração de Deus. Mas a parte mais linda da história não é a transformação dela. É o que aconteceu com as centenas de pessoas que ela tocou. Sarah, a mãe solteira, hoje tem sua própria empresa e emprega 12 pessoas. Marcos expandiu seus negócios para 3 cidades e financia uma escola em sua comunidade. Helena, aos 55 anos, está planejando uma aposentadoria confortável e viajando o mundo. E cada uma dessas pessoas está ensinando outras pessoas. O protocolo se espalha silenciosamente, de coração para coração, transformando vidas uma a uma. Porque essa é a natureza real da abundância. Ela não apenas enriquece quem a possui, ela naturalmente se multiplica e eleva todos ao redor.
E talvez seja exatamente por isso que certas instituições trabalham tão duro para mantê-la escondida. Mas agora você sabe. Você conhece as 3 passagens bíblicas omitidas. Você entende o protocolo. Você percebe o padrão. E mais importante, você reconhece a verdade. Deus nunca quis que você vivesse na escassez. Deus nunca quis que você se sentisse culpado por desejar prosperidade. Deus nunca quis que você dependesse de outros para intermediar sua relação com a abundância. As ferramentas sempre estiveram em suas mãos, escondidas à vista de todos, dentro do livro que você sempre teve, esperando que alguém como Kathryn Kuhlman tivesse a coragem de fazer as perguntas certas e compartilhar as respostas verdadeiras. A única questão que resta é esta. Agora que você sabe, o que você vai fazer? Porque conhecimento sem aplicação é apenas informação. E informação sem transformação é apenas entretenimento. Mas se você escolher aplicar o que aprendeu, se você escolher quebrar as correntes mentais que te mantiveram pequeno, se você escolher viver de acordo com o plano original de Deus para a sua vida, então você não apenas transformará seu próprio destino, você se tornará parte de uma revolução silenciosa que está restaurando o verdadeiro evangelho da prosperidade. Uma pessoa de cada vez, uma família de cada vez, uma comunidade de cada vez. E talvez, apenas talvez, chegue o dia em que essas 3 passagens bíblicas omitidas não sejam mais proibidas. Quando elas sejam proclamadas em todos os sermões. Quando toda criança cresça sabendo que Deus deseja sua prosperidade. Quando liberdade financeira e fé profunda finalmente se encontrem como sempre deveriam ter estado. Unidas, integradas, transformando o mundo através do poder da abundância, aplicada com amor. Esse é o futuro que Kathryn Kuhlman vislumbra. E agora é o futuro que você pode escolher construir.